A política de bastidores sempre fez parte da cultura da luta livre, e na WWE já vimos diversas situações em que os bastidores foram dominados por jogos de influência e interesses pessoais. E alguns lutadores chegaram a ganhar fama de politiqueiros, seja ela justa ou não, e em certas ocasiões, essas disputas internas prejudicaram seriamente os rumos criativos da empresa. Em outras, acabaram impedindo que talentos promissores atingissem todo o seu potencial, pelo menos por um tempo. Então galera, nesse vídeo aqui você vai ver 10 dos piores exemplos de politicagem nos bastidores da WWE. Então galera, antes da gente ir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Charlotte Flair é adicionada no Main Event da WrestleMania 35. Em uma decisão até hoje sem muita explicação, a WWE resolveu do nada transformar o tão aguardado confronto entre Becky Lynch e Ronda Rousey em uma ameaça tripla, adicionando Charlotte Flair à luta principal da WrestleMania 35. E para deixar tudo ainda mais forçado, deram a ela o título feminino do SmackDown pouco antes do evento, supostamente para, entre aspas, aumentar o prestígio da luta. A WrestleMania 35 já seria histórica por trazer pela primeira vez uma luta feminina como main event da noite, e o embate entre Ronda Rousey e Becky Lynch estava pegando fogo na época, com uma rivalidade intensa e carregada de emoção. A presença de Charlotte Flair nesse contexto não acrescentou em praticamente nada, nem em termos narrativos e nem em termos de empolgação dos fãs. E muito se especula que a WWE já havia prometido esse lugar de destaque para Charlotte, mas o estouro de popularidade de Becky Lynch junto ao público teria forçado a empresa a ajustar os planos, resultando nesse encaixe forçado de Charlotte Flair de última hora. Hulk Hogan contra Shawn Michaels no SummerSlam de 2005, politicagem de alto nível. E o que mais a WWE poderia esperar ao colocar dois dos seus maiores politiqueiros do backstage na história em que se enfrentavam no SummerSlam de 2005. A combinação explosiva entre Hulk Hogan e Shawn Michaels gerou um dos main events mais bizarros e politicamente carregados daquele período. Na época, ambos eram babyfaces e chegaram até a fazer dupla antes do confronto, porém, segundo diversos relatos, Hulk Hogan não se sentia confortável em lutar contra outro mocinho. E qual foi o resultado? Ele exigiu que Shawn Michaels virasse heel para a rivalidade. E o problema é que a WWE não tinha nenhum plano de longo prazo para manter Shawn Michaels como vilão. E o seu turn foi feito apenas para agradar Hulk Hogan. O resultado foi uma build estranha e na luta, um HBK completamente irônico e debochado, vendendo os golpes de Hulk Hogan de uma forma caricata e exagerada, como uma forma nada sutil de protesto. E apesar de gerar entretenimento e vários memes na internet, o embate virou um símbolo de como as politicagens nos bastidores podem sabotar o potencial de grandes momentos no ringue. O Screwjob original, Wendy Richter contra a Spider Lady. Quando os fãs de wrestling ouvem o termo Screwjob, a mente vai direto para o Survivor Series de 1997. No entanto, anos antes do infame episódio com Bret Hart, já havia ocorrido uma traição nos bastidores da WWE, e dessa vez, no cenário da divisão feminina. Em 1985, Wendy Richter era uma das estrelas femininas mais populares da companhia, especialmente após a sua participação no Rock and Wrestling Connection ao lado de Cyndi Lauper. Porém, ela tinha uma relação complicada com Fabulous Moolah, sua treinadora e, segundo relatos da própria Wendy Richter, alguém que a prejudicou diversas vezes nos bastidores. Durante um show no Madison Square Garden, em Nova York, Wendy Richter foi informada de que enfrentaria uma oponente mascarada chamada Spider Lady. E até aí, tudo normal. O que ela não esperava era ser traída em pleno ringue. Após um roll-up mal executado, o árbitro contou até 3, mesmo com Wendy Richter visivelmente levantando os ombros. A Spider Lady então se revelou como ninguém menos que a Fabulous Moolah, em uma manobra claramente orquestrada pela própria WWE. E a razão por detrás do Screwjob, Wendy Richter supostamente não queria renovar o seu contrato nos termos impostos pela empresa. E o episódio não só marcou a sua saída imediata da companhia, como também se tornou o primeiro grande caso de traição ao vivo,
anos antes do Montreal Screwjob. E o Screwjob original serviu como lembrete cruel de como, na WWE, nem sempre o ringue é o único campo de batalha. A era de terror do The Clique. Quando se fala em política no backstage da WWE, nenhum grupo simboliza isso melhor que a infame The Clique. Formada por Shawn Michaels, Kevin Nash, Scott Hall, Triple H e X-Pac, o Clique não era um grupo oficial nos ringues, mas o seu poder nos bastidores era mais real do que qualquer storyline. Durante meados dos anos 90, os membros do The Clique usaram sua influência sobre Vince McMahon e os roteiristas para ditar o rumo da empresa, protegendo seus próprios interesses, escolhendo oponentes e até determinando quem subiria ou cairia no card. Lutadores como Chris Candido e Pierre Lafitte, conhecido como PCO, ex-TNA e ex-Ring of Honor, são apenas alguns exemplos de talentos que foram prejudicados por não se encaixarem nos planos ou simplesmente por não se darem bem com o grupo. E apesar do talento inegável dos membros, a The Clique é frequentemente lembrada por ter sufocado oportunidades para outros e criado um ambiente tóxico no backstage. Eles garantiam que todos permanecessem em destaque, geralmente se enfrentando ou trabalhando juntos nos eventos principais. E se a política de backstage fosse uma arte, a The Clique seria sua escola mais prestigiada e também a mais temida. Twice in a Lifetime. E vocês podem falar o que quiserem sobre CM Punk hoje em dia, mas ele estava completamente certo ao dizer que 2012 e 2013 foram seus anos. CM Punk carregou nas costas a WWE por quase toda uma temporada, com um dos reinados mais sólidos e envolventes com o título da WWE na era moderna. No entanto, tudo isso acabou tendo um gosto muito amargo. Mesmo após mais de 400 dias como campeão, CM Punk foi derrotado por The Rock no Royal Rumble de 2013. E não por estar em declínio, mas para abrir espaço para a revanche entre The Rock e John Cena na WrestleMania 29. Isso não apenas desvalorizou o trabalho impecável de CM Punk na época, mas também contradisse toda aquela promoção do primeiro confronto entre The Rock e John Cena, que foi vendido como Once in a Lifetime, ou seja, uma vez na vida, e agora seria 2 vezes na vida. E para CM Punk foi um verdadeiro tapa na cara. Ele era o ativo mais valioso da companhia naquele período, e mesmo assim foi deixado de lado para uma storyline reciclada. E até hoje ele deixa bem claro que nunca esqueceu o fato de que, mesmo no seu auge absoluto, lhe foi negado o que mais ele queria, que era o main event da WrestleMania. E tudo isso em nome de uma luta twice in a lifetime que poucos realmente pediram para ver. Royal Rumble de 2014 e Royal Rumble de 2015. A WWE já foi bastante criticada ao longo dos anos, mas talvez nenhum período tenha gerado tanta revolta entre os fãs quanto os meses entre janeiro de 2014 e janeiro de 2015. E nesse intervalo, Daniel Bryan alcançou um nível de popularidade poucas vezes visto na história da companhia. Ele era, sem exagero, o escolhido do povo, só que ao invés de capitalizar esse momento mágico, a WWE resolveu remar contra a maré. No Royal Rumble de 2014, Daniel Bryan sequer participou da luta, mesmo sendo o nome mais quente da empresa naquela época, e o vencedor foi Batista, que retornava após anos afastado e foi rapidamente rejeitado pelos fãs. O público queria Daniel Bryan, e a reação negativa foi tão intensa que o Yes Movement forçou a companhia a mudar os seus planos rumo a WrestleMania 30, mas a lição claramente não foi aprendida. No ano seguinte, Daniel Bryan voltou a competir após lidar com uma série de lesões, e os fãs estavam novamente com ele, esperando vê-lo conquistar o topo, e dessa vez ele entrou no Royal Rumble, mas foi eliminado de uma forma anticlimática na metade da luta, e o vencedor foi o Roman Reigns, em sua fase mais rejeitada pelo público, e a WWE parecia determinada em empurrar as suas próprias escolhas, mesmo com a torcida deixando claro quem queriam ver no main event. E em 2 anos consecutivos, a Royal Rumble virou sinônimo de frustração e descontentamento, e para muitos, aquele foi o momento em que a desconexão entre a empresa e a audiência ficou impossível de ignorar. Sting assina com a WWE e é prejudicado. Foi um momento histórico, meus amigos, algo que muitos achavam que jamais aconteceria. Sting finalmente estreava na WWE em novembro de 2014. A lenda da WCW, que por muitos anos simbolizou a resistência contra a WWE,
finalmente havia cruzado as portas de Vince McMahon. Imediatamente, os fãs imaginaram o óbvio: Sting contra Undertaker, em um confronto de ícones perfeito para WrestleMania 31. Mas então, é claro, a WWE mandou você para aquele lugar e disse que tinha outros planos. Em vez disso, Sting foi escalado para enfrentar Triple H. Curiosamente, o mesmo Triple H que havia enfrentado e derrotado praticamente todos os grandes nomes vindo da WCW desde que a empresa foi comprada. Booker T, Scott Steiner, Goldberg, todos haviam passado pelas mãos do The Game, quase sempre saindo derrotados. Mas agora era diferente. Esse era Sting. Era a estreia de Sting em um ringue da WWE, com toda a expectativa que isso carregava. Só que acabou que não foi diferente, é claro. E no maior palco de todos, em sua primeira e única WrestleMania, Sting acabou saindo derrotado por Triple H. E foi um combate cheio de interferências nostálgicas, com o The Generation X e o NWO. E o resultado final parecia menos sobre dar a Sting o seu merecido momento, e mais sobre recontar a guerra das segundas-feiras, com a WWE saindo como vencedora definitiva. E o que deveria ter sido uma celebração de uma lenda virou um exemplo de como a política interna e a narrativa corporativa da WWE insistiam em colocar a WCW como inferior. E até mesmo quando não havia mais nada em jogo, Sting merecia muito mais do que isso. Mais uma vez, Hulk Hogan se coloca no topo da WWE. Por mais que tentasse, a WWE simplesmente não conseguia largar Hulk Hogan no início dos anos 90, com a imagem da empresa abalada pelo escândalo dos esteroides e Hulk Hogan se afastando temporariamente dos holofotes. Coube Bret Hart a missão de reconstruir a credibilidade da companhia, e ele conseguiu, com um trabalho duro, lutas técnicas e uma conexão genuína com os fãs. Bret Hart se tornou o novo rosto da empresa. E tudo isso, no entanto, foi jogado fora em segundos na WrestleMania 9. Naquela noite, Bret Hart foi derrotado por Yokozuna após uma interferência de Mr. Feud. Mas antes que o novo campeão pudesse sequer comemorar, Hulk Hogan surgiu no ringue e, num dos momentos mais questionáveis da história da WWE, aceitou um desafio relâmpago. Em questão de segundos, Hulk Hogan derrotou Yokozuna e saiu da WrestleMania 9 mais uma vez como campeão mundial. E qual foi a porrada mais dura? Bret Hart simplesmente desapareceu da equação, como se nunca tivesse sido campeão ou o homem que carregou a empresa durante tempos difíceis. E para muitos foi um retrato perfeito da política de bastidores, um Hulk Hogan que não conseguia ou não queria largar o protagonismo, e uma WWE ainda refém do passado, mesmo com o futuro claramente diante dos seus olhos. Foi um momento que desvalorizou Bret Hart, humilhou Yokozuna e expôs, talvez mais do que nunca, as engrenagens de poder que moviam a empresa nos bastidores. Um exemplo clássico de que no mundo da luta livre, o que acontece fora do ringue pode ser tão brutal quanto qualquer golpe aplicado dentro dele. John Cena enterra o Nexus. Temos todos que concordar que surpreender o público no mundo do wrestling moderno não é uma tarefa nada fácil. Mas em 2010, a WWE conseguiu exatamente isso com a estreia impactante do Nexus, um grupo de 8 novatos revoltados que invadiram o Raw e simplesmente destruíram tudo pela frente: ringue, seguranças e até John Cena, o maior nome da empresa na época. Foi uma virada de roteiro genial. De uma hora para outra, a WWE tinha em mãos uma das histórias mais promissoras dos últimos anos. O Nexus parecia imparável, desafiando hierarquias e instaurando caos, algo que raramente se via com tamanha intensidade. E tudo caminhava para o clímax, o combate 7 contra 7 no SummerSlam, com Team Cena enfrentando o Nexus. Ali estava a oportunidade perfeita para consolidar o grupo com uma ameaça legítima e criar novas estrelas, é claro. Mas a WWE, ou melhor dizendo, John Cena, tinha outros planos. Em vez de uma vitória do Nexus que impulsionasse sua credibilidade, John Cena saiu vencedor, derrotando 2 membros do grupo sozinho após sofrer um DDT no chão de concreto fora do ringue. Aí ficou me perguntando por que na época John Cena era chamado de Super Cena. E o resultado disso tudo, o Nexus perdeu todo o seu impacto de uma vez só. Foi um exemplo clássico de um talento estabelecido protegendo a sua posição às custas de algo novo. E até mesmo Bret Hart, que fazia parte do time Cena, já declarou que o Nexus deveria ter vencido aquela luta. E no final,
a WWE teve uma chance rara de renovar sua narrativa e lançar novos protagonistas, mas preferiu manter o seu status quo. E o Nexus de fenômeno instantâneo virou apenas mais uma promessa enterrada pelos bastidores e pela política do topo do card. Montreal Screwjob. Embora tenha gerado algumas consequências positivas no longo prazo, o Screwjob de Montreal continua sendo um dos exemplos mais embaraçosos da política de bastidores da história do wrestling. E aqui a culpa não recai apenas sobre a empresa, mas também sobre os lutadores envolvidos, que agiram de forma bastante petulante na época. Esse episódio é tão controverso que ajudou a consolidar a má reputação da luta livre, algo que dificilmente veríamos acontecer em esportes reais como o UFC, por exemplo. A situação poderia ter sido totalmente evitada, mas os egos falaram mais alto, e o que era para ser um encerramento de contrato pacífico virou uma guerra nos bastidores. Por outro lado, o Screwjob de Montreal foi o catalisador para a criação do icônico personagem de Mr. McMahon, o que pavimentou o caminho para a Attitude Era, o período mais bem-sucedido da história da WWE. Ou seja, apesar do caos e da polêmica, no final das contas, o incidente acabou gerando frutos positivos para a empresa. E como dizem, tudo está bem quando termina bem, pelo menos para os fãs de Pro Wrestling. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!